Bom, o mundo inteiro ele foi surpreendido com a pandemia Covid-19 e certamente nós não esperávamos o impacto e também o tempo muito longo dessa pandemia, e isso afetou todas as pessoas e muito especialmente as crianças. Nós sabemos que a criança ela é muito sensível. Desde o momento em que uma mulher engravida, que o pai também engravida junto, essa criança está em formação. E o cérebro, que é um dos primeiros órgãos a ser formado, eu diria que é como uma esponja. Ele absorve tudo. É por isso que desde o momento da gravidez, essa criança ela já deve receber bons estímulos para que ela vá percebendo que ela vai vir ao mundo e ela precisa ter controle de emoções. E no momento em que nós tivemos diante da pandemia, um dos primeiros telefonemas que eu recebi foi de uma gestante, que ela estava muito apreensiva para saber se haveria alguma sequela na criança, se haveria algum problema, algum risco dela perder aquele filho. E a nossa pergunta inicial, o ponto de partida, foi saber como é que estava a saúde mental dessas mulheres durante o período da gravidez. Então esse foi o primeiro estudo que foi feito aqui no Brasil, avaliando os transtornos emocionais no período da gravidez. E quando nós começamos a analisar esse questionário, foi um impacto muito grande que nós pesquisadores tivemos, porque você espera que uma mulher ela tenha em torno de 18% de algum risco de ansiedade, de depressão, e naquele momento nós estávamos em torno de 46%. Então isso impactava certamente porque uma mulher com nível de estresse muito grande, a pressão aumenta, essa criança pode vir a nascer prematura, e com essa resposta que a gente teve tão imediata, alguns pesquisadores de outras universidades, inclusive a Universidade de Harvard, nós criamos um projeto de pesquisa que foi avaliar as crianças que nasceram naquele momento, logo após o primeiro lockdown que foi decretado aqui em Fortaleza. Tem o que a gente chama de estudo de coorte, um estudo de segmento longitudinal, onde nós começamos a avaliar essa criança logo depois do nascimento. E aí nós aplicamos alguns instrumentos para perceber, por exemplo, a questão da parentalidade, como é que estavam os vínculos dos pais naquele momento dentro de casa com o filho recém-nascido. E também o desenvolvimento infantil, porque durante o percurso de formação desse cérebro e o restante da vida de uma criança, esse cérebro ele vai precisando de estímulos. Daí a gente faz essa aplicação de um instrumento para avaliar como está sendo o desenvolvimento. E a pergunta era, será que esse momento de distanciamento repercutiu nas questões dos princípios que regem o desenvolvimento infantil, os marcos do desenvolvimento infantil? Será que esse momento de pandemia ele impactou alguma questão do desenvolvimento da criança? Sim. Primeiro porque os pais, eles também, porque quem cuida de uma criança é um adulto. Então no momento em que esse adulto ele está impactado, ele está com crises depressivas, de síndrome de pânico, isso certamente passa para a criança. E também alguns pais perderam o emprego, tanto os pais como as mães, e isso gerou toda uma falta de organização familiar. E aí os pais começaram a gritar mais, os pais começaram a chorar mais, ficar naquele sentimento de angústia, e isso certamente foi passado para as crianças. O que nós estamos avaliando, que nesse momento nós já estamos avaliando a criança aos 3 anos, essa mesma criança que nasceu em julho e agosto de 2020, nós estamos acompanhando aos 6 meses, aos 12, aos 18 e agora estamos terminando a 4ª onda aos 24 meses. Então o que nós estamos percebendo? Que houve sim uma mudança de comportamento, principalmente na questão inicial da linguagem, porque a criança ela precisa dessa sociabilização e ela precisa também de estímulos.
Então, pais que ficaram calados, que ficaram muito tempo ligados no computador, né, e nas redes sociais, ele não gastava muito do seu tempo conversando com as crianças. E essas crianças também não estavam indo para a escola. Então foram vários fatores que fizeram com que essa criança elas tivessem, no primeiro momento, uma limitação da questão das palavras. Os pais eles vão precisar gastar um pouco mais de tempo sentado no chão com seu filho, levando para áreas verdes, áreas abertas, para o mar que nós temos aqui no Ceará, o mar, e é muito importante esse contato da criança com a natureza, porque só assim ela vai estimular todos os marcos do desenvolvimento infantil, inclusive a interação com outras pessoas, e isso vai favorecer certamente a linguagem. Nós precisamos agora saber que o cérebro da criança ele tem essa capacidade adaptativa. Então, os pais, coloquem mais o filho no braço, fale para ele que o ama, fala para ele, eu te amo, meu filho, eu estou aqui com você. E quanto mais estimular, certamente essa criança vai receber essas informações mais positivas e ela certamente vai ter um bom desenvolvimento infantil.